Tudo bem, pessoal? Vou gravar esse vídeo aqui com o intuito de tentar exemplificar de uma maneira prática as atividades dentro do sistema em relação à supervisão da macromedição. Vamos lá. Primeiramente, você tem que verificar se o seu perfil está como supervisor, né? Aqui o meu está como programador, ele habilita tudo. O supervisor também habilita todos os botões menos o configuração. Dentro de configurações aqui, ó, você pode atribuir o perfil de cada usuário, né? O Carlos, ele já está aqui como supervisor, né? Então, vamos lá. Tá. Eu acho que o primeiro ponto é saber abrir uma OS, né? A abertura de OS é feita aqui em gerenciamento de tarefas, em criar ordem de serviço. Pronto, essa aqui é a tela de criação de ordem de serviço. Alguns campos eles são obrigatórios, outros não. Basicamente, o que não é obrigatório nesse campo, na ordem de serviço, são esses três campos aqui. Número da ordem de serviço do cliente e cliente solicitante, porque muitas vezes essa ordem de serviço não foi solicitada por ninguém. Foi solicitada muitas vezes pelo próprio Marcos, ou a depender da atividade que foi solicitada, ou uma rotina de atividade, né? A área do solicitante eu tenho uma dúvida que eu não me recordo se ele está obrigatório ou não. Mas de qualquer maneira, se ele tivesse sido aberto por um supervisor da macromedição para interesse de serviços rotineiros, é só colocar a área como PGOPM. Mas vamos seguir a ordem aqui. Toda vez que você abre a tela de ordem de serviço ela vai estar em branca e o preenchimento segue os seguintes passos. Tipo de serviço. Você vai intitular o tipo de serviço que você vai abrir e não tem problema porque na hora do aceite você pode alterar esse tipo de serviço, porque de repente você abre uma inspeção e essa inspeção vira uma corretiva, mas não tem problema. Você vai abrir inicialmente com o que você acha que vai ser a atividade. Geralmente, por exemplo, verificação de um defeito eu abro como inspeção. A não ser que eu sei que realmente o equipamento está danificado, eu abro como corretiva, mas pode ter total liberdade de escolher aqui o tipo de serviço. Lembrando que se você escolher calibração, você tem que escolher algum tipo de equipamento, porque senão ele não salva. Porque se você vai calibrar algum equipamento, né? Você não calibra nada, entendeu? Quando você coloca sob demanda, acho que se eu não me engano, todos os outros você pode até deixar sem equipamento nenhum, a não ser a calibração. O campo aqui solicitado no caso aqui, o preenchimento dele é automático, ele vai colocar o seu nome, e só vai conseguir colocar o seu nome. Categoria de serviço, se é um serviço relacionado a um processo ou um serviço de produção. O que é processo? Processo é equipamento de dentro de ETA, né? Aquele medidorzinho de pressão lá do filtro, não sei do que, o medidor de nível do filtro, o medidor de vazão de produto químico. Então você coloca processos. Esse campo aqui é obrigatório. Os demais medidores de campo, como os grandes medidores eletromagnéticos, são todos do sistema de produção. Então você seleciona. Para exemplificar, vou colocar aqui produção. Número da ordem de serviço por cliente. Isso aqui é o número da ordem de serviço que você vai receber por e-mail. Geralmente o cliente faz um controle do número das suas próprias ordens de serviço. Então, para você poder relacionar ordens de serviço externas com a nossa, que vai ser gerada aqui, por exemplo, pelo número 4799, você pode colocar o número da ordem de serviço que você recebeu por e-mail aqui. Esse campo não é obrigatório, porque muitas vezes não existe ordem de serviço. Cliente solicitante é a pessoa que pediu, sei lá, Cláudia Morato, ela te pediu um serviço, então você coloca aqui para a gente depois poder rastrear esse serviço. Vamos dizer que a ordem, ela mandou através de uma ordem de serviço 02/2020. Área do solicitante, por exemplo, a Cláudia Morato, eu tenho certeza que ela é da PPA. Então basta escrever ou selecionar aqui para escolher a área de quem pediu. Se for uma ordem de serviço por decisão da própria supervisão, PGOPM, né? Ele automaticamente já preenche. Ele não permite áreas que não existam na CAESB. Então vamos deixar esse aqui, por exemplo, PPA. Local de serviço. Local de serviço é onde realmente o serviço vai ser executado. Existem aqui as áreas centro, norte e sul, que são destinadas às leituras, né? Leitura centro, leitura norte, leitura sul. Tudo bem hoje que a gente não tem mais uma leitura do setor centro, mas existem aqui as outras duas áreas. As demais áreas são realmente as unidades operacionais ou até mesmo cidade. Geralmente, por exemplo, quando eu quero, sei lá, eu quero colocar
RAP PPL 002. Eu coloco aqui a letra, primeiro eu clico aqui na barra de rolagem e coloco a letra R. Aí ele já pula em ele já busca os começados com R. Geralmente eu não preencho todo o código porque tem um errinho aqui que ele acaba, a não ser que você saiba o código inteiro, mas se você colocar na primeira letra, você já chega aqui nos RAPs, né? Ah, sei lá, era RAP Braslândia, pronto. Essa parte aqui embaixo da descrição do local, ela não é editável. Se for relacionado a um medidor específico, você pode colocar os medidores aqui. Ah, importante. Muitas vezes você fala assim, ah, será é, que o local está cadastrado, não está cadastrado? Onde é que está cadastrado? Deixa só um minuto. O que é que acontece? Poxa, eu não estou achando aqui o local, eu quero achar o Basevi. Aí eu coloquei a letra B aqui, ó, e não acho. Ah, bem que eu achei aqui, ó, Basevi. Mas, poxa, será que o local está cadastrado, não está cadastrado? Poxa, eu não sei o código que o Marcos colocou aqui, ou não tem uma determinada unidade operacional. Como é que eu vou descobrir se existe um lugar cadastrado ou não, né? Então, para isso, eu criei esse botãozinho aqui, ó, de dúvida. Então, sei lá, poxa, sei lá, eu quero colocar condomínio privê, mas eu não estou achando aqui condomínio privê. Então, você pode vir aqui na interrogaçãozinha, coloca aqui em descrição do local, vai em pesquisar, coloca aí privê e coloca aqui, ó, qualquer parte do campo e manda localizar. Opa, olha aqui, ó, condomínio privê. Ah, tá, é porque o código é com privê, né? Então, você pode copiar aqui, né, o código, Ctrl C, e pode vir aqui e colar. Muitas vezes ele traz essa descrição aqui, ó, conde privê. Conde privê. Só pegar aqui só o trechinho do código, Ctrl C, Ctrl V. Beleza, tá vendo? Não pega os espaços aqui, porque às vezes ele conta como se tivesse espaço, na verdade não existe. Com privé. E aí pronto, ó. Beleza? Ah, eu estou caçando aqui caixa de transição. Será que existe? Vou colocar aqui transição, qualquer parte do campo. Não existe. Então ele não cadastrou caixa de transição. E assim por diante. Você pode pesquisar. Fechou? Beleza. Código do medidor. Se for uma manutenção específica de um equipamento, é desejável que você coloque o código do medidor. Ah, eu posso abrir a ordem de serviço aqui e escrever qual medidor que eu quero que ele faça? Pode, mas isso é muito ruim. Eu, Marcos, a gente evita fazer isso. Se você vai fazer um serviço num determinado equipamento, coloque o código do medidor de vazão, ou nível, ou pressão, ou pulso. Por quê? Porque se você coloca o código do medidor de vazão, lá na frente, daqui a um ano, você sabe que essa ordem de serviço está relacionada a um determinado medidor e, consequentemente, vai cair aqui no prontuário do equipamento, como uma atividade dele. Se você deixar sem o código do medidor de vazão e fizer simplesmente uma descrição do medidor de vazão aqui embaixo, não vai ficar rastreável em relação àquele medidor de vazão. Então, se o serviço for relacionado a um determinado equipamento, coloque o código. Ah, mas eu não sei o código. Não tem problema. Tem aqui esse botãozinho azul, ó. Quando você clicar, você vai abrir a lista com todos os medidores. Então você está separado aqui por cidade, que é a Ceilândia Norte, Ceilândia Centro, Ceilândia Sul, Vicente Pires. Então você pode procurar a cidade. Ah, é lá em Taguatinga. O medidor é lá em Taguatinga. Ah, e é o medidor lá do Pistão Sul, aquele que fica lá no meio do Pistão Sul. Aí você pode olhar aqui. Opa, olha aqui, ó. SATTAG 018 para Águas Claras Alto Pistão Sul. Então você pode pegar o código aqui, ó, Ctrl C, volta aqui na aba e Ctrl V. Pronto, tá aí o código do medidor. Ah, mas eu não sei nem, assim, tá ruim, tem muito medidor aqui na cidade, eu quero pesquisar por um pedacinho do nome que eu sei lá, eu sei que lá tem escrito CICE. Ah, beleza, você pode clicar aqui no meio da palavra e pode apertar Ctrl L também. Ctrl L você pode colocar CICE, qualquer parte do campo, e manda localizar. Opa, olha aqui, ó, CICE. Aqui não tem o botãozinho de pesquisa, mas é só você fazer Ctrl L que você entra no campo de pesquisa. Ah, aqui, ó, beleza, era esse código de medidor que eu queria. Ctrl C, volto aqui, substituo aqui, ó, Ctrl V. Pronto, CICE.
Descrição do serviço é um campo obrigatório, você tem que escrever o que você quer que seja feito, óbvio, né? Então, verificar o funcionamento do medidor. Pronto, é isso que eu quero que ele faça, beleza. O que é isso aqui? Texto padrão, um lapisinho aqui meio em cima do texto, que até foi um vacilo que eu dei aqui. O que é isso? Isso aqui, na verdade, é para facilitar ordens de serviço que são abertas constantemente, por exemplo, como a leitura. Isso aqui, o texto padrão, é um preenchimento automático da descrição do serviço a executar, para acelerar o processo de abrir uma ordem de serviço repetitiva. Então, o Marcos já cadastrou aqui, ó, leitura mensal, leitura novo gama, monitoramento de poços. Como é que isso funciona? Poxa, ele cadastrou um texto aqui como leitura mensal, que ele já é pré-visualizado aqui embaixo, ó. Leitura mensal dos totalizadores de vazão, fazer leitura de telemetria. Mas como é que eu faço isso daqui cair aqui na descrição do serviço? É só vir aqui, ó, no verdinho, ele fala que vai apagar o que está lá e vai copiar o texto padrão. E ele pergunta, quer continuar? Quero. Olha lá, ó, leitura mensal dos totalizadores de vazão, fazer leitura de telemetria tais. Aí você pode vir aqui e completar o texto. Esse texto é muito curtinho, talvez até não daria tanto trabalho, mas às vezes tem textos longos salvo, né? A leitura quinzenal, ele não está querendo fazer isso toda vez, ó. Pronto, leitura quinzenal do totalizador de vazão, fazer leitura de telemetrias tais. Isso aqui é um uso opcional, é só para facilitar a abertura de ordem de serviço para o Marcos que eu fiz. Eu vou deixar aqui o leitura vou deixar aqui novo Gama como padrão. Ó, esse aqui já é um textinho grande, ó. Tá vendo? Então ele já cadastrou para não ter que escrever isso aqui toda vez. Beleza. Preenchido isso, prioridade. A prioridade, você tem emergência, agendamento, preferencial e normal. Lembrando que emergência é aquele tipo de serviço que vai ficar no topo da lista lá das ordens de serviço e que deve ser parado todas as outras atividades para atendimento desse serviço. Agendamento, se você escolher agendamento obrigatoriamente, você tem que colocar a data que está agendado esse serviço e o horário, né? Agendamento tem que ter data e hora. Preferencial é aquele serviço mais importante do que um serviço normal, porém menos importante do que uma emergência, e normal aquele serviço que pode ser feito no prazo que quiser. Cada vez que você muda aqui a prioridade, aqui ó, o prazo de atendimento muda. Emergência, ele dá o prazo até no dia seguinte. Agendamento, quando você preencher a data aqui, eu quero dia 15/5/2020, meio-dia, e você sair desse campo, ó, ele já ajusta para o mesmo dia o prazo de atendimento, porque é um agendamento. Preferencial. Preferencial ele joga, se eu não me engano, 20 dias aqui para frente. Aí ele não apaga aqui, mas você pode simplesmente deletar. 20 dias para frente. E normal, se eu não me engano, são 30 dias para frente, como prazo de atendimento. Então, beleza. Não, eu quero um agendamento. Eu quero que faça a leitura lá do novo Gama no dia 15/7/2020. Eu quero que seja feito às 8 horas da manhã. Pronto, ó, o prazo já ficou dia 15/7, para poder começar a ficar amarelo e vermelho lá. Status você não precisa mexer, sempre deixa como pendente, porque se você mudar para colocar como atendido, encerrado, a corrigir ou esperar, não vai aparecer lá na tela de ordem de serviço. As ordens de serviço só aparecem na tela dos colaboradores se ela estiver pendente. Colaborador responsável. Esse campo aqui ele é de preenchimento opcional. Você pode nomear essa ordem de serviço para um colaborador ou simplesmente pode deixar em branco para que o colaborador pegue a ordem de serviço lá na tela de OS que vocês têm mais conhecimento. Então esse campo aqui ele é facultativo, mas ele pode ser direcionado a um colaborador. O único colaborador que você não consegue colocar é você mesmo. Por exemplo, no meu nome não aparece aqui, ó, Lucivan. Não se abre a ordem de serviço para você mesmo. Mas eu preciso fazer uma ordem de serviço para mim, Lucivan. Fui eu que fiz e eu quero registrar. Beleza. Como é que a gente faz isso? A gente salva aqui em branco e você vai lá na tela de OS e vou até mudar aqui para emergência para ficar em cima. E aí você deixa em branco e você vai lá na tela de OS e você mesmo, tá vendo aqui, ó, 4799, 4799. E aí aqui você consegue colocar seu nome, mas você já não abre uma ordem de serviço no seu nome. Entendeu? Deixa eu fechar as outras telas aqui. Então esse é o único detalhe. Para os demais colaboradores você pode colocar todo mundo que tiver cadastrado ativo. Beleza? Ativo? Como assim? Os colaboradores que realmente estão trabalhando atualmente, né? Eu tirei os aposentados, o pessoal que saiu da área daqui da lista. Né? Eu posso depois mostrar onde faço essa alteração. É lá em cadastro,
aqui em cadastro e em colaborador. Você pode rodar aqui, ó, e você pode mudar o status de ativo para aposentado, afastado, inativo, transferido, e aí ele deixa de aparecer nas listas. Mas isso aqui vai ser assunto para um outro vídeo. Voltando aqui, a ordem de serviço, pronto, basicamente você salvou aqui, a ordem de serviço foi criada e já está lá na tela como uma emergência, beleza? Então é assim que se abre uma ordem de serviço. Farei um vídeo, um próximo vídeo vai ser para como dar baixa numa ordem de serviço. Baixa ou até mesmo voltar à ordem de serviço para o colaborador fazer correções, beleza? Valeu, galera.